No episódio de hoje, vocês vão ouvir algumas situações que aconteceram no desenrolar desse programa que aqui está. Primeiro, estamos tratando de um negócio de uma sucessão familiar empresarial. Normalmente as pessoas têm uma ideia de que uma empresa ela deve ser sucedida por membros familiares, pai para filho, questões hereditárias, como tínhamos antigamente as monarquias. O rei tinha um filho e esse filho assumiu o trono. Essa ideia, embora falaciosa, acontece em algumas ocasiões, não na maioria delas. Os maiores exemplos de empresas que tiveram sucessões grandiosas não foram assim que aconteceram, e sim quando há uma sucessão de uma linha pessoal para profissional. O maior e melhor exemplo que nós temos diante de nós aqui no território nacional, no Brasil, é a WEG. A WEG, os dois fundadores, acabaram instituindo um programa de sucessão na qual os filhos poderiam sim assumir e chegar à direção da empresa, mas eles tinham requisitos para que isso fosse possível. Tem até hoje. Tem que passar por todos os setores da fábrica, começar desde lá de baixo e entender a empresa como um todo, viver a cultura da empresa. Por isso que tantos empresários falam da importância de você ter uma cultura sólida e eficiente. Como é saber que você vai comprar um negócio milionário e ao mesmo tempo saber que você não vai poder tirar nada disso em 5 anos? Hoje, muito em paz, muito tranquilo. Em outro momento, eu estaria ansioso, emocionado, achando que tinha virado milionário por estar comprando uma empresa de uns milhões. Atualmente isso não muda nada na minha vida, não vou comer diferente do que eu como, não vou fazer nada diferente do que eu faço. Ao contrário, eu acho que eu vou ter que viver ainda mais com o pé no chão, porque eu tenho um compromisso pelos próximos 5 anos, que vai me exigir muito mais dedicação, muito mais trabalho, muito mais energia para eu poder vencer esse desafio que eu assumo nesse momento. É um compromisso que eu carrego como levar adiante um legado, uma responsabilidade de 40 anos que essa família criou essa empresa do nada e chegou onde chegou hoje. Então eu tenho um compromisso de daqui a 5 anos ela está melhor do que ela está hoje. A empresa, desde o momento em que ela é concebida, ela não pertence aos sócios, ela não pertence aos seus proprietários. Ela pertence à sociedade e ao fim a que ela se destina. Isso me traz muito peso, muita responsabilidade, muita coerência. Eu espero que conhecimento acumulado nesses 48 anos de vida, atrelado ao que eu creio hoje, do meu sócio para tudo, que é Jesus, me façam ter uma bela gestão, que eu possa ter condições de, com humildade, chegar onde eu sei que Jesus quer que eu chegue. Eu dobro meus joelhos, eu agradeço e quero que ele saiba que ele, fica aqui meu testemunho público, um dia alguém vai ouvir isso. Quero que ele saiba do meu compromisso em honrar tudo que ele tem feito para mim, porque eu vou honrar tudo. Nada disso é para mim, nada disso eu levo depois que eu deixar esse pedaço de chão chamado terra. Fica tudo aqui para honra e glória do nome dele. Então, se hoje eu estou adquirindo uma empresa de múltiplos bilhões, eu poderia dizer sem sombra de dúvida que ela está sendo adquirida por honra e propósito de Deus. É para honra e glória do nome dele, porque o dia que eu não estiver aqui, isso não fica para meus filhos, isso fica para ele. Se meus filhos vão, assim como eu, desempenhar algum papel, vocês vão querer tocar isso ou não, ou isso vai ficar na mão de terceira pessoa, eu não sei. Não sei nem se eu vou morrer tendo essa empresa, mas seja o que for feito, sempre honra e glória do Senhor. Amém? Cai para dentro. Neste caso que está aqui, temos uma vantagem. Estamos tratando de alguém que há alguns anos já vem conhecendo a realidade dessa empresa, há pelo menos 18 anos. Isso favorece não só a continuidade dela, como conhecer os valores e princípios dos antigos proprietários. Quando isso acontece, nós temos uma visão sistêmica muito interessante, porque a lealdade que há na empresa em relação às famílias, né, ou à família que administrava aquilo, para a nova que está entrando, ela permanece, ela é honrada. E quando há esse tipo de honra na empresa, é como se eu estivesse dizendo para o mercado, para os funcionários, para os clientes e para a própria empresa. Tá tudo bem, somos tudo parte da mesma família. Toda empresa ela tem dentro dela uma responsabilidade social. O que é isso? Quando a empresa ela é criada e ela vem para o mercado, o CNPJ é criado, é como se eu estivesse tirando parte de mim e colocando à disposição do mundo para gerar riquezas e recursos. Se ela sai de mim, ela deixa de fazer parte de mim. Ela leva ainda assim a sua essência, ao menos aquela iniciática, mas daí ela pode transmutar para uma outra pessoa, para uma outra corporação. Todavia, é importante que nessa transmutação, essa primeira imagem não seja distorcida, não tenha um ruído ou não seja corrompida no mundo. Mas tem muitas empresas que isso aconteceu e mesmo assim elas tiveram sucesso. É verdade, a questão não se trata do sucesso, e sim de como elas vão se manter com o passar dos anos. A maioria das grandes empresas, das grandes famílias, como Otter Shield e várias outras, eles se mantêm no mundo por uma única razão. Eles têm princípios e valores inabaláveis, que mantêm com que a gestão e a administração sigam num rumo, num propósito firme
e forte. Qual é a importância da responsabilidade financeira? Não existe possibilidade de você ver um negócio, mesmo que ele tenha uma boa margem de lucro ou um lucro líquido elevado, e você imaginar que aquilo é seu por direito, que você pode fazer dele o que bem quiser. Isso vai ter uma consequência futura. A maioria das empresas que apresentam um lucro líquido não fazem uma provisão de caixa para o momento incerto no futuro. Qual que é essa provisão recomendada como ideal? Pelo menos 6 meses de operação. Isso é o mínimo. A história diz, as empresas que se solidificam e que passam por crises, como tivemos há pouco tempo atrás, uma pandemia, elas têm um caixa robusto. É importante você entender que aquilo não é seu, aquilo é da empresa. Você, sim, como gestor, tem direito a uma participação dos lucros, é óbvio, mas não todo o lucro. A empresa vem primeiro, sempre. Ela é a geradora. Empresas que mais crescem reaplicam na própria operação, às vezes perca de 95% do lucro líquido. Em outros momentos, até 70%. Mas veja, sempre há a maior parte sendo reinvestida. Isso é importante. Ontem foi um dia de muitas reuniões na empresa. Um dos insights que me veio, tem vários insights ontem, um dos insights principais é a questão de como uma gestão pode ser eficiente e pode ser humana. De como não necessariamente o que eu preciso de resultados, eu preciso descartar o coração, o amor, o olhar caridoso. Porque eu vi pessoas ontem lidando com problemas pessoais, doenças, cânceres, e sendo apoiado e ajudado pela empresa. Ou seja, a pessoa não conseguia produzir o que ela normalmente produzia, estava até afastada no período para o tratamento de saúde. A empresa poderia ter dispensado, a empresa poderia dizer, olha, se vira com um plano de saúde, mas não. Eu vi uma empresa e gestores preocupados em suprir tudo aquilo que a pessoa precisava e que não fosse coberto pelo plano e que ela não tinha condição de fazê-lo. Entendam, uma empresa ela é muito mais do que uma fonte geradora de recursos e riquezas. Ela é um elemento fundamental da sociedade. Ela tem um papel social importantíssimo quando o dono tem a clareza de elevá-la a este nível. Quando a gente fala em gestão eficiente humana, a gestão precisa ser eficiente para fins da empresa. Ela precisa fazer com que a empresa tenha a melhor gestão possível de todos os recursos. Recursos humanos, financeiros, produtivos, processos, enfim, todos os tipos. Mas ela também precisa ser humanizada. O que isso significa na prática? Sempre é de uma família para outras famílias. Se eu estou hoje à disposição do meu tempo para uma empresa, na verdade estou tirando tempo de convívio com a minha família para estar aqui. Essa disposição de tempo é o que faz cada um dos funcionários, dos colaboradores que estão na empresa. E cada uma das pessoas que recebem o produto ou o serviço que a gente entrega também estão tendo aqui no benefício das suas famílias. Vamos lá? Um mecânico, quando conserta um carro, muitas vezes quem vai naquele carro é um pai de família. Imagina que ele faça um trabalho mal feito e tenha um acidente. Ele tem uma responsabilidade gigante, não só com a pessoa que está dentro, mas com a família que está envolvida. Assim é quando você vende um concreto para construir uma casa ou um prédio, quando você atende alguém que tem direito a uma ação, para quem é advogado, que é o meu caso. Sempre se trata de uma família para outras famílias, e não simplesmente de um produto ou serviço para o mercado. Lembre-se disso, uma gestão eficiente e humanizada. Sempre tratamos como família.